Em São Paulo, uma bala perdida matou um homem na janela de casa esta semana. Um policial militar disparou o tiro. O episódio provoca uma polêmica. Será que os policiais estão preparados para sair às ruas? Uma situação difícil de acreditar. O vendedor Flávio das Neves foi atingido por uma bala perdida dentro de casa. Há 3 anos, Flávio morava no 2º andar deste prédio na zona norte de São Paulo. Ele vivia com a mulher e a sogra. Segundo testemunhas, a bala que matou Flávio foi disparada por um policial durante uma ocorrência. Os policiais militares perseguiam 2 homens que estavam em um carro roubado. Ali naquela esquina, eles bateram o veículo em outro e um dos suspeitos fugiu naquela direção. O carro desgovernado só veio parar aqui. O outro suspeito, então, tentou fugir nessa direção. E foi aí que o policial militar disparou um tiro que atingiu Flávio, que estava ali naquela janela. Flávio estava aqui, mais exatamente nessa posição assim. Ou seja, ele estava olhando o que estava acontecendo lá embaixo. Ele foi atingido na cabeça, exatamente aqui, e caiu encostado nesse móvel. Foi aqui nesse cantinho que a Cláudia o encontrou. A quantidade de sangue que tinha no A mulher de Flávio prefere não mostrar o rosto, mas conta que o marido passou o último domingo feliz. Eles tinham recebido a visita de um sobrinho. Na hora do jantar, a sogra se preparava para levar o sobrinho embora e Flávio ficou deitado na cama. Dei um abraço, um beijo nele e ele falou, você, como ele costumava falar, né? Você é chata, mas eu te amo muitão. Aí eu voltei para a cozinha e ele falou, amor, fica na janela vendo a sua mãe e o Alê descer, né? Cláudia foi para a janela do quarto. Eu dei tchau para minha mãe, virei as costas e virei para o meu marido que estava na cama e falei, já foi, amor. Aí assim que eu ia saindo do quarto, ouvi uma batida. Um estrondo que foi a batida do carro ali na esquina. Eu me apavorei e gritei, Mo, minha mãe tá na rua. Cláudia e Flávio foram até a janela. Eles viram o carro roubado batido na calçada. E um dos suspeitos correndo. Quando ele correu, o meu marido, daí da onde o senhor está, ele falou, Mo, sai daí. Eu saí e não, eu virei as costas para ele e fui para o outro quarto, que tem outra janela. Aí, quando eu saí do quarto, eu escutei um tiro. Quando eu estava chegando no outro quarto, outro tiro. Aí eu escutei, Mo. Aí eu vim, e quando eu cheguei na porta do meu quarto, o meu marido já estava deitado no chão. O policial matou meu marido. Estas imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram o momento em que Flávio é colocado dentro de uma ambulância por policiais e bombeiros. O policial militar Sebastião Neto, de 30 anos, está preso por suspeita de homicídio. Em nota, a Polícia Militar informou que todas as circunstâncias são objeto de apuração e que o caso é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM. Este major da Polícia Militar esteve no local. Segundo ele, o soldado reconheceu ter sido o autor do tiro. No momento que o policial saiu, ele acabou fazendo um disparo acidental, segundo a informação do próprio policial. A hipótese mais provável é que o policial militar não queria atingir o assaltante. O tiro teria sido de advertência, disparado para cima. É também o que diz este vizinho. Pra assustar? Pra assustar, só que infelizmente acertou o rapaz. Os 2 tiros. O ladrão se rendeu. Dar tiros para o alto em sinal de advertência é um comportamento comum entre os policiais, como mostram estes flagrantes. O policial dispara no meio de moradores agitados por causa de um incêndio. A mesma coisa acontece em um tumulto durante a queda de um balão. Em uma invasão. E durante uma perseguição a suspeitos. O coronel aposentado José Vicente condena este tipo de ação.
Não existe o tiro de advertência, exceto numa situação em que ele estivesse sendo cercado de uma forma ameaçadora por um grupo de pessoas, um Uma indivíduo. multidão em volta Pode dele. ser uma multidão, um indivíduo com um pedaço de pau, etc. Ele pode dar uma advertência antes de dar um tiro em direção ao agressor. É a única hipótese, portanto, já dentro de uma situação de legítima defesa. Fora disso, não há justificativa. A Polícia Militar de São Paulo usa o chamado Método Giraldi, um conjunto de regras de treinamento para orientar os PMs em ação. O sistema proíbe os tiros de advertência. Como explicar, então, que eles aconteçam tanto? Chega na hora do estresse, ele acaba se precipitando e deixa de observar a norma para a qual ele foi treinado. O Azevedo lida com armas há mais de 30 anos. Ele vai explicar para a gente qual o perigo, o risco de um tiro para o alto com uma arma como essa daqui. É uma .40, que é uma arma utilizada pelos policiais normalmente. Polícia Civil, Polícia Militar, né? Perfeito. O que acontece exatamente você dando um tiro para o alto? Só para você ter uma ideia, Afonso, esse projeto ele vai percorrer mais ou menos 1.500 metros. Seria, para ter uma noção, um prédio de 50 andares. A prédio de 50, Sim. uma altura de um prédio de 50 andares. Ele vai até lá em cima. Sim, sim. E deve voltar perigosamente, lógico. Volta perigosamente. Tem estudos que atentam 21 quilos na moleira de um adulto. O tiro que matou Flávio não subiu e voltou. Ele não foi disparado totalmente para cima, mas em uma posição de 45 graus. Qual o problema de um tiro desse tipo? Vamos dizer aqui, ó, nesse raio de 50 metros, Daqui até 50 da metros. ponta do cano a 50 metros é um tiro de precisão e fatal. O que tiver nessa direção vai ser ferido gravemente. Sebastião Neto deve ser indiciado por homicídio. A justiça decidirá se culposo quando não há intenção de matar ou doloso, quando o réu assume o risco de um homicídio. Se for condenado a mais de 2 anos de prisão, o PM deve ser também expulso da corporação. Cláudia, a mulher de Flávio, já trabalhou como segurança e treinou com armas. Para ela, a regra de não atirar para cima é muito clara. A gente é orientado para nunca dar um tiro, mesmo porque as pessoas aí fora acham que a gente não responde por aquela munição que a gente dispara. Mas a gente responde também por isso.